Boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino, hoje, quinta-feira. Vamos então discutir o tema que marca a agenda nacional, nomeadamente as eleições intercalares em Nampula. Para fazer esta discussão, conto hoje com duas convidadas. São elas Esta Segaúca, quem desde já cumprimento. Esta, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de hoje. Boa noite, Fátima. Boa noite também para os nossos telespectadores. Obrigada. Fátima Mimbir, de volta ao programa. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Vamos então discutir as eleições intercalares em Nampula. Como se sabe, ainda não existem dados oficiais sobre o resultado da votação. O STAI, que prometeu apresentar informação provisória 2 horas após o fecho das urnas, diz agora que vai só anunciar os dados amanhã, portanto, sexta-feira. Mas é quase certo que estas eleições estão a ser disputadas, especialmente pelo candidato da Frelimo, Amici Cololo, e o candidato da Renamo, Paulo Vahale. Tudo indica também que poderá haver uma segunda volta, tendo em conta que nenhum dos candidatos conseguiu atingir 51% dos votos totais. Os dois principais candidatos estão na casa dos 40% a 45%. Uma nota nestas eleições é que Carlos Said, do MDM, Mário Albino, da MUS, e Filomena Motoropa, do PAUM, estão muito longe de chegar perto dos dois primeiros candidatos. O processo, em termos gerais, foi pacífico, mas houve alguns problemas de organização. Outra nota visível nestas eleições são os elevados níveis de abstenção. Portanto, estas são as linhas de força para fazermos a discussão sobre este processo eleitoral. Fátima, começo por si. Assim, no geral, qual é a leitura, a primeira leitura que faz deste processo eleitoral em Nampula? Bom, eu penso que o processo, em termos de incidências, houve quase zero registro, portanto, de situações de violência entre eleitores e as autoridades, embora tenha havido registro, por exemplo, de algumas violações da legislação por parte da polícia, que se posicionou a menos dos 300 metros que são recomendados. Houve problemas de organização bastante graves e que, para mim, merecem uma reflexão de fundo sobre, afinal de contas, qual é o papel do STAI, que é um órgão permanente, qual é o papel da CNE na organização dos processos eleitorais, e levanta até questionamentos em termos de capacidade, até que ponto é que estes órgãos da administração eleitoral estão preparados para organizar os pleitos, tendo em conta que neste caso estamos a falar de menos de 300 mil eleitores e não conseguimos garantir que os cadernos estivessem nas respectivas mesas a tempo e de forma correta. Houve, portanto, número significativo de eleitores que não puderam votar porque os seus cadernos não constavam, portanto, das mesas aonde eles pertencem. E houve muito ping-pong, alguns a dizer que a sua mesa é lá, não sei o quê, e a situação não se resolvia. Outro aspecto importante é a questão do atraso. 47% das mesas, estamos a falar de 401 mesas ao total, 47% destas abriram com atraso. Então, como é que se justifica que um processo tão pequeno como este, olhando para aquilo que é a magnitude das eleições autárquicas no sentido mais amplo, olhando para a magnitude das eleições gerais, como é que se justifica que para um caso tão simples quanto esse tenhamos situações tão graves de desorganização? Isto nos deve levar a uma reflexão profunda de que, afinal, pode ser que esses números que nós estamos esses 25%, mais ou menos 25% da abstenção, sejam em parte resultado também da desorganização do processo. Das pessoas que não puderam ter os seus cadernos no lugar, mas é óbvio que também há de haver outros fatores, como, por exemplo, a situação, a época que não é boa, época chuvosa, e Nampula teve durante as últimas 48, 24 horas situações de chuvas bastante intensas. Tem a situação também da forma como os próprios municípios se sentem, por exemplo, em relação ao edil que eles ganharam durante as eleições de 2013, não se sentirem ainda prontos para um processo como este, pode ser também Portanto, o luto ainda não estava feito, digamos assim. Para além do fato de que a campanha eleitoral, desculpem-me, não houve mensagem alguma. E para ter os eleitores a irem às urnas, é preciso cativá-las, é preciso reconquistar a confiança, e nós estamos numa situação em que, de facto,
a confiança dos eleitores em relação aos candidatos é bastante baixa. Então, penso que estas são as primeiras relações que eu posso tirar deste processo, mas acho que é muito salutar o tamanho da abstenção, tendo em conta que nas últimas eleições gerais foi de 58%. O que é que isto significa em relação às eleições que vêm? Fátima, ainda vamos falar da abstenção. Essa está a partida, qual é a sua análise a este processo eleitoral, especialmente as questões de organização do processo? Os munícipes de Nampula, porque por tudo que nós vimos desde a campanha, deu para ver que Nampula, sendo o foco das nossas atenções, conseguiu mostrar um elevado nível de civismo, conseguiu mostrar muita maturidade e basicamente tivemos um processo onde os candidatos tinham toda a oportunidade de deixar a sua mensagem e havia espaço também para os potenciais eleitores, para os munícipes ir ouvir. Isto foi feito num ambiente de muito urbanismo, houve muito civismo, as pessoas acolheram, ouviram, pronunciaram-se e acho que é este ambiente que nós gostaríamos de ver replicado em todos os nossos pleitos. Indo ao processo em si de votação, portanto, tirando o fato de terem se registrado atrasos, eu estava a ver algumas reportagens, em quase todos os canais televisivos deixavam bem claro que havia ali situações muito graves de atrasos, portanto, que mostra uma grande desorganização, uma manifesta desorganização dos órgãos eleitorais. E eu quero acreditar que esta desorganização não pode também ficar alheia ao período de chuva. Se nós repararmos, sempre que se marcam eleições em Moçambique, nós tentamos sempre puxar para épocas muito fortes. Acho que não temos uma boa relação com as chuvas e esta foi a justificação que foi também usada. Não acho que seja suficiente, foi cabal, mas foi essa que foi dada e isto manifestou-se. Há pessoas que estiveram pontualmente às 7 horas e até 9 horas ainda não tinham, portanto, os seus pontos de votação abertos, alguns não tinham ainda os materiais lá, nem os próprios, portanto, membros de mesa prontos para receber os eleitores. Portanto, para mim, esta foi uma grande marca negativa e para um processo localizado, porque é um processo mesmo só acontecer na cidade de Nampula, penso que deviam-se ter tomado algumas cautelas, deviam-se ter criado condições mínimas para que esta situação não fosse verificada em grande amplitude, como parece ter sido. A par disso, existiram também relatos de cidadãos que não conseguiram votar porque os seus nomes não constavam dos cadernos eleitorais. Eu preciso dizer que estas eleições em Nampula contavam com cerca de 300 mil eleitores. Exatamente 295.582 eleitores inscritos. Portanto, destes, tivemos apenas, até agora, pelos números preliminares, pelas indicações que andam em cerca de 25% votaram. Então, 75% ficaram fora. E desses 75% que ficaram fora, 75%, portanto, existem também estes que por razões organizacionais não puderam estar lá. Portanto, penso que é uma marca que também... Exatamente, é uma marca que também leva-nos à reflexão, até como o município disse na sua explanação, existindo ainda o espectro desta segunda volta, portanto, este aspecto deve ter sido em conta, deve ser tomado em conta, porque teremos eventualmente uma situação em que teremos eleições a decorrer, a segunda volta e também o início do processo de licenciamento eleitoral. Portanto, estas questões devem merecer profunda reflexão, sim, e ver como é que se ultrapassa isto. Há casos também de alguns postos que tinham cópias, portanto, não os cadernos eleitorais e alguns partidos diziam serem, portanto, cadernos diferentes. Consequentemente, as pessoas tinham que procurar a sua mesa e alguns acabaram desistindo, porque pronto, é um dever cívico, sim, querem exercer a cidadania, mas quando logo enfrentam estas dificuldades todas, alguns acabaram recolhendo, constrangidos, é verdade, mas acabaram recolhendo e acabaram aumentando este número de abstenções. Muito bem, passamos então para um dos tópicos-chave, tendo em conta, como disse no princípio, não há dados oficiais, mas algumas publicações que foram feitas esta manhã e durante a tarde, alguns relatórios dos observadores e a ronda que algumas equipes de reportagem, não só da SOIC como outras,
mostram que há uma disputa muito renhida entre o candidato do MDM e da Renamo. Fátima, entre o candidato da Frelimo e da Renamo, quis dizer, perdão. Fátima, vamos começar pelo candidato da Renamo, que foi aquele que fez uma campanha menos vigorosa. Estamos a falar de um candidato, digamos, amorfo, mas que surpreende desta forma e pode conduzir a uma segunda volta. Como é que podemos interpretar este avanço, digamos assim, da Renamo nestas eleições intercalares? Bom, a tendência, pelos dados que nos chegam, a tendência da influência da Renamo está muito centrada na zona periurbana, portanto, nas zonas... Na periferia. Na periferia, exatamente. E está claro que se a Renamo tivesse concorrido nas últimas autárquicas, muito provavelmente passaria. Por ser a Renamo, não necessariamente pelo candidato que é. Eu acho que este candidato, a forma como ele está a ganhar espaço a concorrer quase em pé de igualdade com o candidato da Frelimo, denota claramente que os munícipes ainda têm alguma confiança em relação a Renamo. Eu não quero acreditar necessariamente que seja ele o próprio candidato que granjeie simpatias no seio, portanto, dos eleitores. E a razão por que eu digo isto é pela fraqueza com que a sua campanha eleitoral foi feita. Se recordar, inclusive, durante aquele frente a frente entre os candidatos, ele teve uma postura que, a partida, um eleitorado consciente não o consideraria como elegível. Portanto, aqui, mais do que pensar que é o Van Halle que está em causa, é a Renamo que está em causa. Mas essa leitura não se pode estender a outros candidatos. Não é uma tendência em Moçambique não votar no projeto político, mas votar no partido. Claramente. É claro, esta é a tendência que nós temos no nosso país, mas no caso é que a Renamo tem uma imagem meio beliscada, justamente por causa daquela crise político-militar que nós experimentamos até muito recentemente, em que se pensava que a Renamo, se voltasse à arena política e concorrendo, não ganharia espaço porque perdeu credibilidade. Entretanto, Nampula mostrou-nos o oposto, muito provavelmente pelo fato de que Nampula não é hostil à Frelimo e porque o MDM teve os problemas que teve e perdeu totalmente o espaço que tinha conquistado. Mas, mais uma vez, se a Renamo tivesse concorrido nas últimas autárquicas, será que o MDM teria conseguido o seu espaço? Eu penso que este resultado nos mostra um pouco, ou nos leva, ou nos conduz um pouco para esse lado, de que o MDM conseguiu um espaço porque graças à ausência da oposição, que na verdade, neste caso concreto, é a Renamo, porque a Renamo aquela área é um bastião da Renamo, como se diz, Nampula e Zambésia são áreas de influência da Renamo. Então, aqui, mais uma vez, a reflexão é importante. Como moçambicanos, o que é que nós votamos? Isto não é só para o caso destas eleições autárquicas, mas é para os processos no geral. Porque, de facto, se nós formos a olhar, nós não estamos a votar, mesmo as pessoas mais escolarizadas deste país, não estão a votar necessariamente os candidatos, estão a votar um grupo, estão a votar uma marca. Estão a votar um partido, não aquela pessoa, porque se nós formos a olhar muito bem, nós nem temos o perfil destas pessoas. Há muitas pessoas que nós não as conhecemos. Se fosse o caso, por exemplo, de um candidato que está-se a reeleger, está a concorrer para a sua reeleição, eu penso que aí a discussão seria outra. Vou dar o exemplo, saindo de Nampula, se, por exemplo, em Nampula, um indivíduo como o Kumishi voltasse a concorrer para a cidade de Maputo, se ele ganhasse as eleições, não seria necessariamente pelo fato de ele ser da Frelimo, mas pelo fato das pessoas reconhecerem que ele é competente para continuar naquela posição. Okay? É um pouco por aí que penso que também temos que ponderar, mas neste caso, infelizmente, nós ainda estamos a caminhar na lógica de grupos. É a Frelimo, é a Renamo, não queremos a Frelimo, o MDM machucou-nos, fez-nos perder alguém que estava a abrir as portas para nós. O que é que nos sobra? A senhora Motoropa, muito fraca.
Teve um resultado muito aquém fraca. das Na verdade, expectativas. nem tem perfil. Eu penso que mesmo a própria candidatura, essa é outra discussão importante. Se nós formos olhar para todos os candidatos e avaliarmos o perfil, vamos ver que quase todos ali não têm perfil, absolutamente algum, para concorrer a um cargo como aquele. Tudo bem que estas eleições, eu costumo dizer em jeito de brincadeira que estas eleições são meio irrelevantes, na medida em que são só 6 meses e o que a pessoa, praticamente são 6 meses, e o que a pessoa vai fazer é só uma com o risco de haver uma segunda volta. Isso, de gestão. Mas são um ensaio para as eleições que vêm em outubro. A tendência de voto que formos a ver agora, a tendência, o comportamento do eleitorado agora pode nos dizer muito sobre o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, da irrelevância a uma lição. Qual é a lição que tiramos daqui? Que é preciso melhorar a escolha dos candidatos. Não podemos continuar a escolher candidatos tão fracos como o candidato da Renamo. E olha que no final o candidato da Renamo, pela hostilidade que se tem em relação a Frelimo, pelo fato do MDM ter metido os pés pelas mãos, ter perdido a oportunidade de se reforçar como partido político, no final acabou perdendo terreno. Écita, o que explica estes provisórios resultados da Renamo, digamos assim? 2 fatores que a Fátima levanta pode indicar que a Renamo tem uma base significativa de apoio em Nampula, e também a ideia de um desvio de votos do MDM para a Renamo, tendo em conta os últimos acontecimentos no município de Nampula. Concorda com estes 2 elementos? Deixe-me primeiro trazer aqui 2 aspectos que acho que a Fátima tocou, mas eu tenho uma opinião diferente. E lembro-me que num dos programas que estávamos mesmo a analisar ou a perspectivar as eleições em Nampula, eu dizia que é interessante que o carisma e a maneira como a Mourane, mesmo depois de morto, continua a ser a pessoa querida. E o fato de, no meu ponto de vista, qualquer candidato, qualquer um que quiser governar a Nampula, tem que, acima de tudo, capitalizar tudo de bom que a Mourane fez. Ele deixou marcas. E há um fato aqui que chama a atenção, é que a Mourane teve largamente uma maioria de votos em relação ao MDM. Portanto, isto contraria um bocado o que a Fátima dizia aqui sobre carregar-se marcas. O Mourane era em si uma marca, e acho que Nampula voltou e mostrou isto. Por outro lado, posso falar também das internas do partido Frelimo, onde o atual candidato era uma das partes lá, e ele era preferido. Pelo menos disse que as bases estavam muito alinhadas com ele. A escolha do partido foi outra, e este candidato teve uma derrota também estrondosa. O que se fez agora foi dizer às bases quem que vocês querem. E isto também nós falamos, que as autarquias, infelizmente, se quisermos assim, vão trazer muitos ismos, que nós podemos dar tempo como país, os estudiosos das ciências políticas, dos processos eleitorais podem também debruçar-se, se é possível, termos autarquias onde o regionalismo, portanto, aquela questão que nós levamos do filho querido, de falar a nossa língua, de se identificar conosco, de representar sempre o melhor candidato. Não sei se um viente, podemos assim chamar, faria, mesmo residindo há mais de 2 anos em Nampula, poderia ter ali inserção. Quero acreditar que não. Infelizmente, estes processos estão-nos a trazer acima. Como é que nós vamos abordar estas questões? Há uma grande componente de nossos filhos podem e devem fazer milagres. O adágio que diz que os santos de casa não fazem milagre, parece que em processos autárquicos tem estado a ser um bocadinho deixado para trás. Provavelmente temos uma outra forma de ver quando são processos maiores, quando estamos a falar de gerais e presidenciais. Mas, insisto, nos processos autárquicos, e o meu olhar, o meu background de todos os outros processos, quando eu faço uma antevisão de todos os outros processos, vejo que há ali uma grande componente de filhos políticos, filhos da casa, que se identificam, que falam a nossa língua, que nós conhecemos, muitos até tratamos por tu, que se conhece, que chegou naquele bairro, estudou com os meus filhos, sei de onde é que ele nasceu, conheço os pais dele, e isto marca muito. Quando estes processos são feitos de outra maneira, onde os partidos impõem, podemos assim dizer, um candidato, claramente não são bem-sucedidos. E o MDM provou isto.
Os municípios onde ele ganhou, dissemos isso também em programas anteriores, portanto, foram eleitos e diz que necessariamente estavam no MDM, mas eram filhos de Climane, Casco do Manuel de Araújo, de Nampula, do Amurane, o candidato Maputo Venâncio. São pessoas que tinham luz própria, tinham carisma, tinham uma imagem que as pessoas conheciam, apreciaram e o MDM pôs lá como seus candidatos. A partir daí houve o processo de vamos lá trazer estas pessoas a adotarem, conhecerem a ideologia do MDM e implementar. Provavelmente, e quanto a mim, e indo já à sua questão, este é o aspecto que falta agora. Faltou em Nampula, porque tivemos ali a ausência do Amurane, o MDM teve todos os problemas que teve, que foram muitos e tiveram uma Acha que o MDM foi sacrificado pelos problemas que houve para mim foi, município? mesmo não tendo ainda os resultados, por aquilo que temos visto até agora, claramente o MDM foi, portanto, o grande perdedor deste processo, porque eles eram o governo até agora e claramente podemos arriscar dizer não são mais, em Nampula não são mais governo. Portanto, perderam uma autarquia importante ou para a Arnam ou para a Frelimo. Mas essa ideia que a Fátima levantava de que estes dados podem mostrar que a Arnam tem uma base bastante influente ainda na Arnam. Exatamente. Quando das últimas eleições, portanto, tínhamos a Frelimo e o MDM. E tínhamos dois candidatos, um deles, filho da casa, com enorme carisma, e foi eleito. A Arnam estava ausente, não fez parte do processo. A Arnam agora voltou com um candidato, eu pessoalmente não conhecia. Quando começou a campanha, tentei prestar atenção, tentei ver um bocado. Ele próprio mostrou-se tímido, mostrou-se pouco confiante e vimos o grande investimento que foi do partido. Grandes figuras convergiram para Nampula e foram ajudar o seu candidato a fazer a campanha. Portanto, o eleitorado da Renamo juntou-se ao candidato. Portanto, aqui, neste caso, podemos olhar para uma grande força, assim, de uma marca, de um ausente. Infelizmente, não temos o historial, porque a Renamo, nos dois últimos pleitos, sempre pautou por este boicote e havia ali um vazio. Pode ser que o voto contra, o voto de negação da Frelimo tenha ido para o MDM, mas acredito piamente que o carisma do Edil, carisma do Amurane, esteve também muito presente. Arriscaria até dizer que provavelmente se tivéssemos Amurane nestas eleições como independente ou com outro movimento como ele perspectivava, eventualmente teríamos aqui uma outra correlação de forças. Eventualmente estaríamos a falar não de 2 candidatos no universo de 5, mas provavelmente de 3 a disputarem les a les, portanto, a eleição deste município. Fátima, queria que, enfim, essa tem algumas ideias diferentes das suas, mas além disso queria comentar se nós vimos na campanha eleitoral que a Frelimo jogou o tudo ou nada neste processo eleitoral. Vimos que o chefe da Brigada Central da Frelimo, ao nível da província de Nampula, Tomás Salomão, quase instalou o seu quartel-general em Nampula. Vimos músicos importados de Maputo. Vimos um discurso, digamos, devidamente estruturado e muito bem organizado do candidato da Frelimo e temos este resultado. Queria que comentasse isso e o que a ESTA diz que, no ponto de vista dela, o MDM é o principal perdedor neste processo. Concorda com essa posição? Sim, não há dúvidas que o MDM é o principal perdedor e eu penso que o próprio MDM está consciente disso, de que não sairia bem na fotografia nestas eleições e até quero acreditar que não há de ter desistido por uma questão de honra, mas seria de facto muito difícil o MDM nas circunstâncias, portanto, em que o partido, o movimento foi perdendo, portanto, a popularidade, conseguir alguma coisa, mas não é de tudo mal, porque conseguiram pelo menos alguns votos. Eu penso que talvez com algum trabalho de fundo, conseguir um candidato de facto num trabalho, podem conseguir alguma coisa, mas para voltar a ser aquele partido com a dimensão que tinha, com a aceitação que tinha, acho que ainda vai ser um desafio muito grande. Não há dúvidas de que o MDM é o maior perdedor. Quanto a Frelimo? E eu concordo numa coisa que a Écita disse plenamente,
que numa situação em que se o Amurane estivesse vivo e ele fosse concorrer independente, obviamente que ele ganharia pela popularidade que teve. Mas eu ainda tenho dúvidas que se a Renamo concorresse com um candidato que fosse e o Amurane concorresse pelo MDM, não tenho certeza, tenho dúvidas se o Amurane ganharia. Portanto, aqui em parte há de ser uma questão de sorte para o próprio MDM, eu continuo a reforçar isso e espero que as eleições de outubro nos provem isto, pela negação, portanto, porque há um voto de negação a Frelimo. Isto está claro. Esse voto de negação a Frelimo vai para onde? Vai para a oposição. Quem na oposição? Esta que é a questão de fundo. Então, eu penso que as eleições que vêm a seguir, embora o contexto não é muito bom, porque o MDM está com a imagem chamuscada, porque se o MDM estivesse com uma imagem aceitável, aí seria mais fácil verificar se de facto é a Renamo que tem popularidade ou se o MDM conseguiu conquistar o seu espaço. Infelizmente, não vamos ter a oportunidade de necessariamente provar isto. Em relação ao Frelimo, foi tudo, como disse, foi o jogo de tudo ou nada. Foi tentar, mas a Frelimo também tinha consciência de que seria difícil. Como dissemos, não sabemos efetivamente, neste momento, quem é o vencedor ou qual é a situação, mas pela tendência, este caminhar de igual para igual, com alguma tendência do candidato da Frelimo estar mais à frente que o outro, mas nunca nenhum dos dois ultrapassa os 50%, é sinal de que a Renamo não conseguiu tanto quanto, embora o grande vencedor nesta história é a Renamo, pelo fato de que ela vai fragilizada para as eleições, pela reputação que ela tem por causa da situação político-militar e pelo fato de se ter ausentado do último pleito, é como se tivesse desaparecido da arena política e de repente volta assim do nada. E ainda assim conseguiu estar numa situação de corrida renhida. Então eu penso que o maior vencedor aqui neste momento há de ser a Renamo, mas se o candidato da Frelimo vencer, de facto há de ser uma vitória da Frelimo, porque ali em Nampula nunca foi fácil para a Frelimo. Obviamente que dependerá também do número de votos, óbvio, em termos percentuais comparado com o número de eleitores que foram votar. Porque a Frelimo, das vezes que conseguiu, mas não com a vontade, não é? E desta vez temos 25% de abstenção. Isto também nos diz muito que as pessoas não se identificam com a Frelimo, não se identificam com a Renamo e muito menos com o MDM. Então aqui há de ser a Renamo o grande vencedor na medida em que, mesmo depois de se ter ausentado totalmente, conseguiu chegar e chegou em grande, mas vamos reforçar isto nas eleições autárquicas de outubro, mas a Frelimo, pelo fato de, dependendo de como é que vai ficar, como é que as contas vão ficar no final, pelo fato de ter conseguido alguma coisa dentro de uma situação em que 75% das pessoas não foi votar. Muito bem. Eu quero ouvir o seu ponto de vista, a imagem da Frelimo neste processo, tendo em conta os dados provisórios que existem, mas também queria que fizéssemos uma outra reflexão, que a Renamo, apesar de não fazer os congressos, como se diz, as reuniões como os outros partidos fazem, os seus comitês centrais, a Fátima diz não ser democrático, não haver uma mobilização e uma estrutura, parece que ainda assim tem uma base, embora adormecida, mas que está lá. Que sinais é que isto pode transmitir para as eleições de governadores provinciais, que tudo indica vamos ter em 2019? Mucipo, de novo, tem aqui um dado que eu acho que merece alguma reflexão. Sim, é sim. Trazermos ao de cima a reputação da Renamo. Qual a reputação? Aonde? Para com quem? Olhando para o mapa político de Moçambique, nunca tivemos por aí grandes resultados. Se olharmos isoladamente Nampula, caso concreto, nas legislativas, nas presidenciais, há ali uma hegemonia da Renamo. Portanto, o que aconteceu nas autarquias é que ela não estava, era o ausente, boicotou, não estava presente. Então, era tu para tu, e o MDM ocupou muito bem aquele espaço. Portanto, todo aquele que achou que não está bem
com a Frelimo, que acha que pode-se criar aqui um equilíbrio, porque também existe isso. À medida que começamos a ter um país com uma maior consciência política, podemos chegar a esse estágio em que, ok, meu problema não é contra, mas é criar mais oportunidades, até forçar os check and balance, obrigar a que haja mais monitoria, que as pessoas prestem mais atenção àquilo que são as exigências do povo. Então vamos pôr aqui alguém a policiar, no pressuposto de que as instituições vão fazer cada uma o seu papel. Portanto, alinha mais ou menos com esta ideia de que o avanço do MDM é explicado pelos momentos mortos da RENAM. Eu sou tentada, por isso é que eu destaco e destaco em pedestal a figura do Amurane. E as últimas autarquias dão-me margem para ter esta convicção. Os números falam. Os números que elegeram a Amurane foram largamente superiores aos números que foram, portanto, de votantes para o MDM. Portanto, muitas das vezes podemos dizer aqui que são as marcas, este pressuposto fica ali quebrado. Portanto, diríamos até que a Amurane é que era a marca, é que foi a grande marca que suportou o MDM. E o que veio acontecer agora, claramente, vai nos provar, e eu aceito o repto da Fátima, vamos monitorar para ver o que é que acontece em outubro, como é que as coisas se estabilizam, se bem que eu já posso antever que não vai ser uma situação fácil, porque o MDM, para além de se estabilizar, terá que criar um candidato que suplante a imagem do Amurane. Não há muito tempo para encontrar, identificar e trabalhar este candidato e lançar, portanto, para o conhecimento de todos. Portanto, estas seriam as minhas marcas com relação a esta reputação. Não me parece que nós voltamos muito à reputação, não me parece, porque os anos de guerra foram desastrosos, que nós queremos esquecer e acho que fazemos muito bem este exercício. Mas nem por isso a RENAM foi penalizada. Se nós olharmos para aquilo que foram os resultados eleitorais e se nós olharmos para aquilo que é a tendência mesmo hoje, não há ali aquilo que chamaríamos de vitórias retumbantes, tanto entre a Frelimo e a RENAM. As últimas eleições mostram isso. Afonso da Gama saiu diretamente da parte incerta, mas teve a sua cota à parte naquilo que é o equilíbrio, naquilo que é a definição do mapa geopolítico em Moçambique. Então, eu acho que isto é discutível. Como dizia, os estudantes das ciências políticas, dos processos eleitorais, provavelmente tem muita matéria para poder analisar aqui o que é que define, como é que é feita a nossa tendência de voto. Não me parece que seja um discurso inteligente continuar a usar a reputação, continuar a usar o discurso de guerra. Primeiro, pelas marcas que elas deixam. Quer-me parecer que os moçambicanos hoje em dia, com todas as feridas, com todas as consequências que a guerra está, portanto, forçar este discurso pode criar mais fissuras do que aproximações. Até mesmo para suavizar, mostrar que, ok, vamos lá fechar esta ferida. Há ali algumas forças que mostram, e quando se analisam os resultados, claramente vê-se que a RENAM não está a ser penalizada por estar na guerra. Afonso da Gama não está a ser penalizado por estar ali. Pelo contrário, há algumas forças até que acham que vale a pena aquilo porque força algum diálogo. E esta questão dos governadores é um bocado este resultado. Vamos para aí, Fátima. Sim. Bom, em relação a esta questão do risco reputacional, se os partidos são ou não são penalizados pela sua reputação. Se nós formos a olhar, a RENAM, por exemplo, nunca conseguiu integração numa província como Gaza, justamente por ser matanga, como se diz, e até hoje a RENAM continua a ser penalizada, que não consegue sequer garantir uma estabilização como partido político naquela província. Isto é um aspecto. Em relação ao fato de trazer à mesa ou ao debate o fato de que, apesar deste período em que a RENAM esteve envolvido no conflito político-militar, houve várias correntes que diziam que este seria o fim da RENAM como partido político, que a RENAM, que isso chamuscaria a imagem da RENAM nos próximos pleitos, porque as pessoas têm mágoas, etc, etc. Portanto, este não é um elemento a ignorar numa situação em que as pessoas têm que fazer escolhas. Pode não ser determinante e está a ficar claro que este aspecto não é determinante, até porque, se nós formos a olhar, muitas pessoas concordam com o que a RENAM estava a fazer.
ok? Se identificavam na forma como a Renamo atuava. Mas este não deixa de ser um fator que poderia levar uma parte dos eleitores a dizer não, nós não vamos votar neste partido porque este partido está ligado, entre aspas, ao sangue, à desestabilização, etc, etc. Então, estava a trazer esses elementos porque, para além de ter boicotado o último pleito que afetou, de facto, a sua presença na arena política, tem este outro lado, que é de voltarmos a uma situação de guerra. Como é que as pessoas avaliam isso? E houve muitos artigos de opinião, houve muitos pronunciamentos. Nampula foi uma das províncias onde nós vimos a sociedade civil, os partidos políticos a fazerem marchas contra o conflito político-militar. É um pouco nesse sentido que se traz a questão reputacional. Não no sentido de que é determinante. Ficou claro que isso não é determinante neste país. Tanto é que, se fosse, penso que há partidos que não estariam mais no poder pela sua estreita ligação com casos de corrupção que põem este país num atraso total e completo. Eu penso que é por aí. Essa quer responder a Fátima? No fundo, a escala concordou comigo. Estão mesmo alinhadas. Exatamente. Portanto, porque para mim é facto que os números falam, os números dizem. Portanto, não, olhando para aquilo que foram os números nos últimos pleitos eleitorais, não vejo ali uma grandes números a mostrarem que houve uma penetração, não foi determinante. Portanto, se a Fátima concorda comigo, estamos quites. É mesmo isso que eu queria dizer. É mesmo olhando pelos números. Por isso digo, a explicação deste fenómeno, provavelmente os grandes estudiosos vão nos trazer, desde razões sociológicas, antropológicas, mas acima de tudo também necessidade de pacificação. Eu às vezes sinto isso nas pessoas. Com todas as mágoas, com todas as feridas acesas, há um grande esforço de dizer, ok, as coisas não começaram bem, se calhar temos dificuldades de nos ouvir, de nos aceitar, mas o que é que podemos fazer daqui para a frente? E eu acho bem, acho que é muito importante isto, porque abrir feridas, insistirmos no discurso da guerra, até mesmo para quem governa hoje, não acredito que faça muita diferença fazer uma campanha e continuar com aquele discurso de aqueles mataram, aqueles são, como a Fátima disse, são matangas. Não rende, até porque a geração hoje, os jovens de hoje, não viveram as atrocidades da guerra. Ouviram dizer. Portanto, a agenda dos jovens de hoje são outras. É emprego, é saneamento básico, é educação. Então, insistir num discurso de guerra, de atrocidade, buscar culpados, penso que abre mais fossos, há um gap entre o eleitorado e a mensagem que se pretende passar do que necessariamente da aproximação. Quanto a mim, meu ponto de vista, não é determinante este discurso de guerra, este discurso de atrocidades em momentos de campanha. Eu perguntava se estes dados que a Renamo mostra na Nampula não despertam o potencial que o partido tem para os próximos pleitos eleitorais. Vamos ter no dia 18 de outubro as eleições autárquicas e no próximo ano vamos ter eleições gerais e o presidente anunciou no seu informe sobre o Estado da Nação que as eleições gerais de 2019 vão ter um novo figurino. Isto não nos mostra que a Renamo tem um eleitorado adormecido, mas bastante significativo. Eventualmente, se calhar é por isso que esta questão dos governadores eleitos, portanto, e não nomeados, está a ter a dimensão que tem. Eventualmente, há ali a possibilidade de Renamo chegar a governo, e constituir-se como governo, se não for do país, pelo menos em algumas regiões. Olhando de novo para os números, a Renamo e Afonso da Cama não conseguiram ganhar eleições. Portanto, nunca foram governo. Mas eles olham para estes mesmos números que dão vantagens e algumas expressivas em determinadas regiões. Provavelmente este seja o mote para querer-se avançar com esta forma particular de eleição, onde aqueles que têm simpatia para com eles vão poder determinar e as lideranças do Renamo vai poder indicar diretamente os seus nomes. Portanto, por via do voto, vai pôr lá as pessoas que elas acham mais competentes. Mas, de novo, é um modelo que
estaríamos a experimentar, como nós também achávamos que as autarquias poderiam nos trazer outra forma de ser e de estar, e não é muito o que tem estado a acontecer. Houve alturas que nós achávamos também que, avançando para algumas autarquias, esta questão que a Fátima trazia aqui, da penalização por conta da guerra, podia afastar mais. Não vimos. E vimos também que a guerra, por exemplo, fez muito efeito na zona rural, não é? Periurbana, aqui nas cidades. Mas repare que é exatamente lá onde, por exemplo, a Renamo conquistou mais votos. Se formos olhar para a nível nacional, tivemos que até que criar o plano de redução da pobreza urbana, porque assumia-se que há um grande investimento que está a ser feito, mas que as pessoas não sentiam a diferença. Onde é que são feitos grandes investimentos? Lá mais para o norte diz-se que é para aqui para o sul. Aqui no sul diz-se que é dentro das cidades. Mas notamos que os principais incidentes que nós tivemos de contestação à governação, foi as greves, não foram muito nas zonas rurais, tiveram seu epicentro na zona urbana e com pessoas esclarecidas. Portanto, há aqui muita margem para reflexão. Nós precisamos de descobrir ou conhecer as razões que ditam as nossas simpatias. Marcas, já tivemos isto como um grande fator, está-se a mostrar que talvez seja preponderante, mas não é decisivo. O que mais dita? E eu penso que estas eleições, à medida que a nossa democracia for a acontecer, que ficamos expostos a estes processos eleitorais, vamos encontrar algumas respostas que vão nos dizer como é que a tendência de voto é feita. Fátima, o potencial da Renamo nos próximos pleitos eleitorais, se é possível fazer uma leitura a partir dos resultados de Nampula? Eu penso que sim. Sobretudo pelo fato de que é o ressurgimento da Renamo nos pleitos eleitorais, muito concretamente nas autarquias. E se formos a olhar para as assembleias, para as eleições dos governadores provinciais, eu penso que isso dependerá muito do modelo a ser adotado. Se o modelo a ser adotado for o modelo de eleição do governador a partir das assembleias provinciais, eu penso que aí o risco da Renamo ficar com uma parte significativa nas zonas onde a Renamo tem, portanto, granjeia simpatias, tem influências ou granjeia simpatias, é muito maior. E concordo, de facto, que pode não ser assim também, no sentido de a Renamo pode ter um número significativo de votos, mas que não lhe confiram, portanto, a posição ou não lhe permitam chegar ao posto, portanto, de ocupar o posto, de assumir ou ter um candidato que assuma o posto de governador. Portanto, isso vai depender muito da estratégia que vai ser adotada do candidato, dos candidatos que vão ser apresentados em sede. Lembrando que agora nós estamos a fazer análises tendo em conta um caso específico que nos diz muito, de facto, da tendência, mas lembrando que o eleitorado é bastante complexo quando a gente caminha de região em região. A forma como o eleitorado vota na cidade da Beira, como vota na cidade de Maputo, como vota na província de Maputo, como vota em Cabo Delgado, é bastante diferente. E quero acreditar que aqui tudo vai depender de como as pessoas se vão sentir, ok? Qual é o projeto de governação que se é apresentado? Qual é o nível de confiança ou de expectativa que as pessoas têm de que esta pessoa é capaz, portanto, de ser parte da solução dos problemas que nós temos. Então, eu penso que enquanto há esse potencial muito grande, ele não é um dado adquirido de que efetivamente a Renamo pode conseguir, porque há de depender das escolhas que a Renamo vai fazer em termos dos candidatos, em termos do projeto de governação que a Renamo vai apresentar. Eu penso que isto é o mais importante. Mas, mais do que isso, se nós formos a olhar para a tendência de afluência aos votos, nas últimas eleições gerais tivemos apenas por aí 58% de abstenções, significando que cada vez mais o número de pessoas interessadas em participar nos processos vai reduzindo. E levantou no início a questão da legitimidade, que é muito importante. Como é que, para tipo de democracias como as nossas, são democracias representativas, a forma dos cidadãos participarem nos processos de governação, de tomada de decisão, é na escolha, portanto, das instituições e dos seus representantes. Quando as pessoas começam a dizer, bom, eu
me aparto, estou desinteressado deste processo, que decidam os outros por mim. Penso que temos que pôr a mão na consciência e pensar o que é que está a falhar. Será o cansaço? Será que as pessoas não acreditam mais neste modelo? Será que as pessoas não acreditam mais nos processos? Será que as pessoas têm outras preocupações que esta não é uma das preocupações que têm? Penso que esta é uma reflexão que ao longo deste ciclo eleitoral que nós estamos a enfrentar... Nós estamos numa situação de democracia sem eleitores, digamos assim. E é uma democracia representativa, o que é contraditório de certa forma. Há aqui algumas contas que fizemos, que mostra que se houver uma segunda volta, Nampula terá tido 5 eleições em 5 anos, feitas as contas, uma eleição por ano. Teve eleições em 2013, teve uma segunda volta em 2014, teve eleições agora em 24, eventualmente vai ter uma segunda volta e depois já as eleições no dia 18 de outubro. A questão que a Fátima levanta sobre abstenção. As eleições que levaram a Morana a presidente em 2014, o número de votantes foi na ordem de 25%. Tudo indica que nestas eleições, dia 24, nem vai chegar a 30%. E eventualmente vai haver uma segunda volta e depois as eleições no dia 18 de outubro. O custo-benefício deste processo, que até pode criar um desgaste que leva as pessoas a um alinhamento as urnas. É o que dizíamos, estes modelos, portanto, nossa democracia é jovem, nós vamos experimentando modelos, alguns deles importados. Por exemplo, discutíamos isto antes de começar o programa, a pertinência a ter eleições intercalares, sempre que há incapacidade do IDEL, faltando um ano. É suficiente? Portanto, esta experiência de Nampula faz-nos mais uma vez refletir. Queremos continuar com este modelo? Quais são os custos? Porque haver uma segunda volta nestas eleições, provavelmente será por aí em abril. O processo eleitoral normal para as autarquias já tem várias fases. E uma delas é o recenseamento que deve começar a ter que haver segunda volta em Nampula, vai decorrer em simultâneo com o recenseamento eleitoral. Portanto, temos custos eleitorais que deviam ser canalizados para um processo que tem que ser repartido com o outro, inclusive o próprio pessoal. Vimos aqui vários aspectos organizacionais que não estão a ser, portanto, acautelados. Portanto, eu insisto que mesmo o processo geral, portanto, o pacote todo eleitoral, ainda é um experimento. Né? Esta discussão dos modelos, dos governadores, como a Fátima disse, depende muito do modelo. E eu posso trazer aqui 2 cenários muito simples. Se a escolha do governador implicar, por exemplo, uma eleição direta, estamos a dizer que nós estamos a conferir poder a alguém. Não é? Pode ser que conferir este poder não seja necessariamente o que os eleitores querem. Pode ser que procurem uma alternativa à governação, portanto, a Frelimo. Aí estaríamos a conferir poder. Mas pode ser também que muitas das vezes vem se revoltando que se queira aqui os check and balance. Portanto, um presidente eleito, mas que tenha depois outras instituições a fazerem a monitoria da sua governação. Portanto, são aqui modelos que nós vamos experimentando até encontrarmos um que nos ponha completamente ou grandemente confortáveis com a maneira como a coisa pública vai ser gerida. Portanto, poder totalmente concentrado em uns ou poder uns com outros a poderem fazer o check and balance, a poderem verificar, fazer a monitoria e chegamos àquela situação em que as coisas podem fluir, em que um partido ou um dirigente pode falar com um órgão, uma instituição por aquilo que o órgão representa e não necessariamente porque comungam a mesma ideologia. Eu penso que é o passo, ou pelo menos em teoria, é o que nós queremos aqui. Portanto, este processo está-nos a dar muito para refletir. Até mesmo o pacote que nós temos, em que há 5 anos, e que o processo vinha se arrastando, chegamos àquelas 100 rondas, a tônica era uma e única. Partilha. Mudaram-se os nomes, as denominações, mas estamos ali. E hoje temos uma CNE, por exemplo, largamente partidarizada. Largamente partidarizada. Resolvemos o problema, estamos confortáveis.
estes problemas de organização da CNE, dos órgãos eleitorais, em que estão todos os partidos lá, por que é que continuamos a falar? Porque uma altura fazia sentido, porque atirávamos as culpas a uma só formação, quem governa, e consequentemente ao partido que suporta o governo. E hoje temos partidarizado, excessivamente partidarizado, e pesado, não só partidarizado, como uma máquina pesada, ali muita gente. Por que é que não conseguimos chegar ao ótimo para organizar uma eleição localizada? Portanto, um único município. Em outubro teremos, em princípio, 53 municípios. Como é que será? Todos os partidos estão lá. Estes problemas todos que são arrolados não passam pelos outros membros. São modelos que nós temos que experimentar e eu acredito que ainda vamos passar por várias fases até que nos sintamos confortáveis neste exercício da cidadania. Fátima, olhando para este processo longo em Nampula, acha que há aqui campo para uma reflexão sobre o nosso modelo ou as nossas eleições intercalares? Olhando sobretudo para o aspecto abstenção, estamos conscientes de que a medida é legal, mas olhando para o processo em si, não há aqui pontos que nos convidam a uma reflexão? Sim, eu acho que, sem dúvidas. Eu me recordo que quando, portanto, da declaração de incapacidade, nós tivemos uma larga discussão sobre isso, se fazia sentido a realização ou não das eleições, e eu fui defensora, portanto, do cumprimento da lei. Agora, é preciso compreendermos qual foi o espírito do legislador ao estipular um ano, portanto, que a incapacidade seja declarada com, no mínimo, um ano, portanto, para o fim do mandato. Eu penso que aqui é preciso ponderar se esse um ano inclui a realização das eleições, o que é que significa dentro desse um ano que se tem, porque na prática, e dentro desse ano que se tem, no caso concreto temos o azar, eu quero sublinhar o azar, de esta incapacidade ter sido declarada coincidindo num período em que esse um ano termina a meio de um outro processo eleitoral que rouba mais ou menos 4 meses dentro, portanto, desse um ano. Então, são casos específicos e que eu diria exceções que acabam nos levando a essa reflexão, que eu acho que a lei deve refletir também essas exceções. O que acontece num ano eleitoral como este? Como foi muito bem dito, temos as eleições que têm, todas as fases que têm, a atualização do recenseamento vai acontecer entre março e abril, vai iniciar entre março e abril, e se vamos a uma segunda volta, significa que temos por aí 2 meses e vai coincidir mais ou menos com essa altura. O que isto vai significar? E tendo em conta também que as pessoas têm que fazer outras coisas e não estar toda hora a ir lá preocupar-se com a votação em si. Então, eu penso que estes casos específicos e excepcionais nos devem levar a refletir sobre que tipo de exceções a lei tem que prever. Por exemplo, se esse um ano coincidir com o ano eleitoral, eu acho que definitivamente poderia se considerar que não há eleições e se assume a interinidade pelo período até, portanto, a entrada exercício do edil que vai ser eleito nas eleições desse referido ano. Portanto, aqui estou a propor, portanto, que na revisão que é importante fazer, e nós dissemos que é importante fazer revisão à legislação, é preciso prever esses casos excepcionais. E o caso de Nampula tem o mérito de nos ter trazido um caso excepcional bastante crítico e nos trouxe em 2 vertentes. Uma, de termos que realizar as eleições. Já a realização das eleições, mesmo que não tivéssemos essa segunda volta, estamos a falar de 6 meses. Qual é o espaço de manobra que você tem para vender um projeto num período de um ano, por exemplo? E depois, o agravante é que ainda nos trouxe um outro aspecto importante, que é o fato de possivelmente haver uma segunda volta. E para a realização da segunda volta há critérios e há aspectos que têm que ser observados. E tudo isto, no final das contas, vai afetar, portanto, aquilo que é o prazo para a preparação das eleições que vêm. Agora, a volta deste processo, queria só recuperar um aspecto que estávamos a refletir sobre ele, que é sobre os governadores, como é que eles vão ser eleitos, se por voto direto ou por voto de representação por via das assembleias provinciais. Se fizermos um voto, a decisão sobre isso vai sair, obviamente, do consenso que
o governo e a Renamo vão ter, mas mais uma vez, por tudo aquilo que a Écita disse, de se for um voto direto, o que é que nós estamos a transmitir, esse poder que estamos a dar às outras instituições, se é pelo checks and balance, se é pela penalização, se é por não sei o quê, mais uma vez nos leva a refletir a situação que eu sempre tenho estado a defender aqui, que a discussão do pacote da descentralização não deve ser uma discussão fechada, deve ser uma discussão aberta, onde nós consensualizamos o que é que nós queremos. Queremos dar poder de facto aos governos que vão sair das províncias, e poder de facto significa toda uma máquina, toda uma estrutura para poderem de facto governar aquilo que nós haveríamos chamado de federalismo, se for o caso. Ou nós queremos que aqueles sejam apenas decorações, só dizermos que, bom, eles são eleitos, têm um mandato, mas um mandato que não passa só de cortar fitas, etc, etc. Esta é uma discussão de fundo, é uma discussão de construção de um Estado que nós temos que ter como moçambicanos e chegarmos a um consenso e dizermos o que nós queremos é isto. A semelhança desta discussão, as discussões sobre o pacote eleitoral também são importantes. Queremos continuar a ter um sistema eleitoral como este que nós temos. Queremos continuar a ter uma situação em que o nosso voto é em que a gente vota de forma voluntária. Eu vou porque acho que devo ir, ou vamos votar porque é importante, nos diz respeito, temos responsabilidade, como acontece noutros países. Penso que aqui estes processos todos nos dão elementos mais do que suficientes de que temos que sentar, repensar o nosso país para recomeçarmos. Já são 42 anos e ao longo desses 42 anos estamos a aprender, mas penso que não podemos passar os 50 anos de independência depois de termos construído o Estado de Direito Democrático e a continuarmos toda hora a remendar. Estamos a remendar hoje, depois amanhã rebenta, voltamos a remendar, rebenta, mas nunca saímos da solução definitiva do problema que nos leva a remendos a tempo inteiro. Daqui a pouco, provavelmente, hão de dizer que o pacote não está bom. Temos que mudar. Já vimos que o sistema de ter partidarização dos órgãos eleitorais não funciona, porque quando estão lá esses representantes dos partidos políticos, eles viram um clube. Está mais do que claro, porque na situação em que temos os órgãos de gestão eleitoral, não fazia sentido nós termos este tipo de problemas. Um partido que tem representação no STAI está a reclamar que os cadernos são cópias e têm nomes falsos, que não são constantes. Mas onde é que estão esses representantes desses partidos que não estão a ver esses problemas e resolvê-los dentro do órgão que eles integram? Então aqui alguma coisa nos diz que os modelos que adotamos, nós estamos a adotar sempre na tentativa de resolver probleminhas e esquecemos de resolver o problema de fundo e agora estamos a tropeçar no tapete do qual fomos escondendo. E Fátima, falou e vamos entrar já nesse campo, até porque ficamos com pouco tempo da abstenção. Essa estava assim. Como combater a abstenção? A abstenção não é um problema de Nampula, a abstenção não é um problema das eleições autárquicas, a abstenção é um problema de todo o espectro das eleições que nós temos, gerais, legislativas, para as eleições provinciais e também autárquicas. Como é que se resolve este problema? Até no sentido de legitimar. Nós vimos Mahmoud Amoran foi eleito apenas com 20% dos eleitores, ou seja, 80% daqueles que deviam votar não votaram. Como é que o país, a CNE, os órgãos eleitorais começam a introduzir algumas ideias para tentar resolver a questão da abstenção? Pertinente e acho que até que eu diria global. Porque, infelizmente, não é só de Moçambique também. Algumas eleições, num passado recente que eu tive a oportunidade de acompanhar pelo mundo, o fator abstenção tem feito parte do glossário. Arriscaria alguns aspectos que eu acho que saltam a vida de todos. De que forma a governação impacta no meu dia a dia? Se calhar íamos começar por aí. As pessoas temos que perceber por que o meu voto é importante e de que forma é que este voto é consciente, primeiro. Particularmente no caso de Moçambique, e se calhar voltaria aqui para esta questão aqui dos check and balances ou conferir poder. É razoável que eu tenha
preferência por um certo partido político e haja um candidato, independente até, que promete fazer coisas que eu digo, isto sim, em frente da minha casa tem um buraco, há 5 anos, eu gostaria de ver aquele buraco fechado. E o município, por exemplo, diz que é uma grande obra de engenharia, não há dinheiro, mas aquele candidato promete resolver. Faria sentido, não é? Alguém aqui em Moçambique, nós conseguimos pensar assim, que eu digo, meu partido político até este, mas para esta questão muito concreta, há ali uma pessoa que resolve, por um lado. Por outro, os próprios candidatos, e falamos aqui muito, o perfil dos próprios candidatos. Nós podemos voltar para aquilo que eu chamo dos ismos, regionalismo, tribalismo, o que quer que seja. Vem um município com muito boas ideias, mas excelentes ideias para o município de Maputo. Mas tem lá um candidato, Ronga, que todo mundo conhece, circula muito bem, provavelmente acompanhado de uma formação política muito forte. Há aquele processo de legitimação desses candidatos. As bases, como nós dissemos, eles escolhem com quem se acham satisfeitos. Será que estas bases escolhem, vão por afinidades ou pelo manifesto? Portanto, esta é uma discussão. E eu digo, não trago aqui culpados, mas digo, nossa democracia é recente, é jovem. Há aqui processos que nós estamos a ser, estão a ser-nos entulhados, embutidos. E alguns deles nós só conhecemos quando vão acontecer. Dizem-nos, é isto, significa isto, e a educação cívica, que queria aqui dizer, não apontaria nada de errado com a educação cívica, para além dos órgãos eleitorais, os próprios candidatos, reparei que deram algum tempo para isto. Penso que somos nós, que ainda estamos no processo de construção, estamos ainda a crescer e precisamos de chegar a um ponto ótimo, ou pelo menos de equilíbrio, em que nós sabemos o que é que estes processos significam e como impactam na nossa vida. Fátima, 1 minuto. A questão que a ESTA levanta, a consciência do voto tem a ver com a confiança nas instituições, entre os partidos políticos e outras instituições do Estado. Por um lado é isso mesmo. Eu penso que, sobretudo, é confiança no próprio processo, no próprio sistema de gestão das eleições. O que nós temos estado a ver é que de eleição para eleição a tendência tem estado a baixar, porque nas primeiras eleições todos estávamos tão emocionados, acreditávamos que as coisas seriam conforme, de repente as pessoas foram percebendo que afinal as coisas não são tal e qual ou não são assim como elas são e perdem confiança pelos órgãos de gestão ou da administração dos processos eleitorais. É um aspecto. O outro aspecto é a questão de o que é que nós efetivamente votamos? Votamos um projeto, votamos um programa, votamos grupos. O que é que nós votamos? Não está claro sobre isso. Portanto, a questão da consciência de que nós estamos a votar na busca de solução dos nossos problemas como cidadãos. E é complicado dizer que eu vou votar no candidato A porque vai resolver o problema X, porque a gente nem tem acesso a esse candidato. Eu penso que este é um outro problema do desfazamento, da distância que existe entre as pessoas, os representantes, portanto, das pessoas e esses eleitores. Eu penso que ainda há espaço para discutirmos este assunto com muito mais profundidade. Agora, as bases, quem são as bases? Como é que essas bases são consultadas? Por exemplo, eu tenho uma questão mesmo para fechar, qual é a racionalidade dos partidos políticos ou o que é que motiva a indicação de um candidato A em determinado candidato B? Se formos a olhar, por exemplo, para a seleção do presidente Inhosso como candidato da Frelimo para a presidência da República e comparando com os outros candidatos que havia, nós sabemos que o presidente Inhosso, se calhar, não seria elegível se fôssemos a olhar pela capacidade, pelo nível, até se calhar da aceitação, conhecimento que as pessoas têm, de que esta pessoa é competente ou não. Então eu penso que estes são outros aspectos importantes de nós não nos identificarmos com as pessoas que os partidos políticos colocam ali, não nos identificarmos com os próprios partidos políticos, não vermos que eles de facto vão resolver os nossos problemas. Espero que os próximos Muito obrigado, Fátima Mimbir, muito obrigado, Esta Segaúca, caro telespectador. Fizemos assim os 60 minutos de opinião no feminino, todos eles a discutir
discutir as eleições intercalares em Nampula. Como dissemos no princípio, os dados ainda não são oficiais, embora o STAI tenha prometido há dias que iria dar resultados provisórios 2 horas após o fecho das urnas. O que foi revelado é que o STAI só dará essas informações amanhã, sexta-feira. Assim que nos acompanhou, até uma próxima oportunidade.